Oiê, eu ainda tô me achando com relação ao tripé, ao posicionamento da câmera, ao som. Eu gravei um vídeo mais cedo, mas saiu sem som e então eu tô regravando agora. Agora são 11h37 da noite do dia 23 de julho. Hoje é uma quinta-feira. Hoje eu tava bem elétrica porque eu tomei muito café, eu sou viciada em café. E eu não sou muito do chimarrão, mas hoje eu acabei tomando bastante durante o trabalho. Então eu tava muito elétrica, muito tagarela. Então eu fiz uma prática de yoga quando eu cheguei em casa, porque acabei não indo na academia também. E consegui organizar meus pensamentos. O yoga é uma prática que não envolve somente o físico, envolve muito a mente. Eu sinto um impacto muito grande do yoga quando eu pratico ele com mais rotina. E, enfim, eu tô falando isso tudo porque com uns 15 anos eu parei de fazer a prática, parei de ir no local que ia, depois com a pandemia ele acabou fechando, infelizmente, e nunca mais fui a aulas presenciais. Esse ano eu tô me arriscando a fazer pelo YouTube mesmo. Enfim, é um outro hábito que eu tô querendo trazer pra minha vida. Minha meta é, que eu consiga fazer todo dia, se possível, porque realmente é algo que reflete muito em mim mesmo, como pessoa. Então hoje que eu tava mais agitada, eu quis fazer também para poder voltar à minha leitura do Divã. Eu comecei a ler o Divã umas 2 semanas atrás, que daí eu parei nessa página 62 que eu comentei no último vídeo, e foi num domingo, mas eu tive uma rotina de trabalho bem intensa, alguns dias eu precisei trocar os horários, quer dizer, em alguns dias eu precisei trocar os horários, então bagunçou toda a minha rotina. E aí chegava nos momentos que eu tinha pausa e eu não conseguia focar para ler o livro e gravar, enfim, simultaneamente as minhas percepções. Mas eu decidi, e essa semana também fiquei bem cansada, então eu decidi começar hoje, na quinta-feira, que daí tem o fim de semana chegando, enfim, vai ficar mais tranquilo para engatar de uma vez nessa nova rotina. Então hoje eu fiz o yoga e, enfim, vamos ler um pouquinho. Aliás, no dia que eu gravei, que foi segunda-feira dessa semana, não me lembro o dia, eu já li mais umas páginas, então eu tô na 76. Então eu vou ler mais um pouquinho agora antes de dormir, que amanhã tem sexta-feira, mais um dia de trabalho presencial. E vamos que vamos. E amanhã não posso faltar à academia. Então é isso. Obrigada. Hoje é domingo, 25 de julho, e eu decidi contar um pouco as minhas percepções até esse momento do livro, porque eu pretendo encerrar ele essa semana, então, para não esquecer de trazer nenhum ponto, eu quis trazer essas reflexões que eu tive no decorrer do vídeo. Eu posso estar completamente enganada, mas foi o que se passou pela minha cabeça enquanto eu fui lendo, e essa é a ideia do meu diário, né? Independente se tá certo ou se tá errado, trazer alguns pontos, tentando não dar muito spoiler, né? Para incentivar que vocês leiam também. Essa obra, inclusive, é incrível. Eu tô amando a forma com que a Marta escreve, como flui. Até andei conversando com a minha mãe e ela escrevia, se eu não me engano, crônicas em um jornal aqui, que a minha mãe disse que lia bastante. Enfim, o ponto é que o livro se inicia com a personagem principal bem receosa com a terapia em si, sem entender muito bem como que funciona, se ela só chega e fala
aleatoriamente sobre algum tópico da semana, se ela conta um resumo da própria vida, se ela conta o motivo exato com que fez ela estar ali. E já me trouxe uma identificação desde essa primeira página, desde esse primeiro momento, porque quando eu fiz terapia, eu me vi na mesma situação. Eu não sabia como começar. E é interessante porque eu fiz mais de uma vez com psicólogas diferentes. E independente de já ter feito ou não, eu sempre me vi nessa mesma situação, tipo, como que eu começo? Com o tempo ela vai criando espaço com o analista dela e ela começa a trazer alguns pontos sobre a família em si, sobre os filhos, sobre o marido, amizades. E eu amei essa forma de contar essa história, cada capítulo ser pelo menos eu entendi dessa forma, cada capítulo ser uma sessão diferente, né? E aí vai mostrando essa evolução desse relacionamento, digamos, que ela vai criando com a analista dela. Eu tô numa parte que já tá bem avançado, então dá para perceber bastante esse conforto que vai se gerando ali naquele ambiente, né? Com o tempo, ela vai percebendo que ela é certinha demais, que nunca se desafiou tanto, percebe que a cada ação que ela toma, ela busca uma aprovação, seja do pai ou da mãe dela, né? E isso na psicanálise é muito forte, né? A relação com os nossos pais. Então, com o tempo, ela me parece que ela vai se dando conta disso. É algo que já estava intrínseco, né, nela. Quando ela toma consciência disso, ela decide se desafiar e ir para caminhos mais perigosos, digamos assim. Eu não vou contar exatamente o que ela faz, né? Eu até achei que fosse tipo uma viagem, sabe? Tipo, como se a escritora quisesse que a gente pensasse que é uma coisa, mas é outra. Mas eu acho que é uma tentativa de negação da minha parte. Eu achei bem interessante a forma que isso foi trazido, sabe? Eu não sei se é todo mundo que tem essa mesma percepção que eu. Inclusive, fiquei muito curiosa para saber se alguém já leu o livro e tá vendo esse vídeo, me conta se também ficou nessa negação sobre esse fato, que eu não sei se eu vou contar ou não sei o quão relevante vai ser pro livro completo, mas até o momento foi algo bem importante, enfim. E enfim, para ela contar isso para o analista, é necessário uma confiança e um conforto elevado, né, para poder falar sobre isso. Eu imagino que não deva ser uma situação muito fácil de se expor e de se falar em voz alta, sabe? E ela demonstra até um certo tipo de orgulho em falar aquilo, porque eu acho que na cabeça dela se passa que finalmente ela não tá sendo uma marionete da cabeça dela, do que ela pensa que é certo, enfim. Eu tô bem curiosa para saber o que vai acontecer até o fim do livro, se o livro dessa parte pro final vai desenrolar ao redor disso ou se vai ter outra questão e isso no fim não vai ser tão relevante. Tô bem curiosa para saber como que essa história vai se encerrar. Outro ponto que eu anotei é sobre o perdão, né? Porque ela se vê como uma pessoa que perdoa muito ao próximo, se deixando muitas vezes para trás. Então, uma visão que eu anotei foi sobre ela querer ser perdoada também, ter esse direito, né, do perdão. Então, vamos ver, né, se o que ela fez ela vai revelar para as pessoas próximas dela, se vai ficar só ali naquele espaço seguro. É isso. Cara, eu tô levemente traumatizada porque eu não tô me acertando. Das últimas vezes que eu gravei vídeos, ou saíram em câmera lenta ou saíram sem som. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sou um pouquinho desatenta aos sinais. Mas enfim, eu acho que agora tá tudo certo. Eu só queria dar um parecer, porque esse vlog começou na quinta-feira e o vídeo que veio em seguida do domingo é porque na sexta-feira eu tava bem cansada, eu tinha dito que eu tinha que ir pra academia, no fim nem fui, também não substituí por yoga, porque eu falhei comigo mesma, mas tudo bem.
são dias e dias. No sábado de manhã eu dei banho no Aquiles, meu cachorro, e o Kalel, meu noivo, montou um rack para nós, aqui para a sala. Foi uma manhã, um sábado no geral bem agradável. De tarde a gente foi passear com o Aquiles, porque tá previsto bastante chuva para cá, então a gente quis aproveitar para passear com ele o máximo possível. Nós fomos em 2 pracinhas, ele interagiu, enfim, foi bem legal. No fim do dia eu fiz 2 tipos de pães, porque não basta um. Fiz baguete, a receita francesa, pelo menos era o que dizia. E fiz também pão de forma. Eu gosto bastante de fazer pão, acho bem relaxante. Eu já testei uma técnica japonesa, chama shokupan. E também já fiz o pão de forma de várias formas diferentes. E dessa vez eu testei a baguete, porque o Kalel foi fazer Subway para nós e ficou muito bom, ficou maravilhoso. Quando o Kalel fazia, a gente costumava comprar o pão pronto mesmo, mas eu achei esse feito em casa bem melhor. Modéstia à parte, né? Mas enfim, e foi mais isso. Aí agora no domingo eu fui um pouco mais produtiva com relação ao vlog. E agora eu quero fazer uma prática de yoga e tomar um banho e finalmente ler meu livro. Uma coisa que eu comentei em um dos vídeos que eu não consegui salvar foi que eu quero terminar esse livro até terça-feira, o que eu teria que ler em média umas 40 páginas por dia, mas eu acho que é bem de boa, porque essa leitura é tão fluida que eu nem vejo as páginas passarem. É mais, o que me pega mais é essa questão de parar e ler, entendeu? Eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas eu acho que com o tempo isso vai melhorar, eu vou, enfim, ao menos eu espero, mas eu acho que sim, porque é um livro que prende bastante, esse que eu escolhi, mas eu preciso me permitir ser presa, né? Enfim, até mais. Agora é terça-feira, 6h32 da tarde, e eu acabei de terminar o livro. Eu tô bem feliz por ter começado por esse livro. É uma história muito marcante, muito emocionante. Eu pensava que ia se desenrolar de uma forma, acabou se desenrolando por outra. Eu imaginava que a história seria sobre um fato da vida da Mercedes, a personagem principal, mas com o tempo o livro vai te mostrando que aquilo foi só um momento da vida dela em que ela precisou passar por isso de certa forma para se tornar a mulher que ela é, assim como vários outros acontecimentos que o livro traz, e muito impactantes por sinal. Como eu disse antes, ela começa a história tentando entender como que funciona a dinâmica da análise, e ela começa contando alguns fatos sobre a vida dela, mas com o tempo ela vai percebendo que para trazer algum ponto ela precisa compreender o que aquilo significa para ela, não é só um fato solto, sabe? O que aquilo impacta na vida dela. E é interessante acompanhar todo esse processo. Em um momento do livro, ele te conta que essa transformação dela ocorre num período de 2 anos, então não é algo do dia para a noite, é uma construção, né? E eu achei muito bom o livro, eu recomendo bastante para quem quiser ler. Quem já leu, se quiser trazer a sua experiência nos comentários, eu vou ficar bem feliz de saber se foi parecida com a minha, se foi diferente, alguma perspectiva que eu não tive. E para fechar, eu queria trazer uma reflexão da Mercedes. Em algum momento ela começa a discorrer sobre o funcionamento dos metrôs e o quanto ela acha incrível esse quase teletransporte de entrar em uma estação e sair em outra, num local diferente em um período tão rápido. Ela diz que antigamente ela queria que quando ela estivesse triste fosse como no metrô, a próxima estação fosse a felicidade, como num estalar de dedos. Mas ela percebe que a vida não é assim. E então ela diz: viver é uma caminhada e tanto. Não tem essa colher de chá de selecionar onde descer. É preciso passar por tudo. Pelo desânimo, pela desesperança, pela sensação de fracasso e fraqueza, até que a gente consiga chegar a uma praça arborizada, onde iniciam outras dezenas de ruas, outras tantas passagens, e a gente segue caminhando.